Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Falaremos hoje sobre a transformada de Fourier, daremos alguma introdução a respeito e mostraremos alguns exemplos de cálculo de transformada de sinais, de alguns sinais. Bom, então, para a gente começar, vamos contextualizar, né, a transformada. Então, a gente viu até agora, fazendo uma revisão geral do assunto, a gente observou como lidar com sinais no domínio do tempo, como a gente pode analisar, sinais de sistemas. A gente viu sistemas lineares invariantes no tempo, que tem aquela propriedade da convolução, né, que a saída é dada pela convolução entre a entrada e a resposta ao impulso. E a gente viu que para sinais periódicos ou trechos de sinais, nós podemos usar a série de Fourier para representar os sinais no domínio frequencial. Bom, as séries são muito bem casadas com os sinais periódicos, porque para sinais periódicos a série que representa o sinal é igual ao sinal. E ela é dada pela combinação linear de exponenciais complexas ou de senoides, né? No caso da série trigonométrica, pelas senoides, ou pela série exponencial de Fourier, por exponenciais complexas. A gente vai aqui agora estender o conceito de representação frequencial para os casos também de sinais aperiódicos. Não só em trechos, em intervalos diferentes de sinais, mas para todo o sinal aperiódico. A gente vai utilizar a transformada de Fourier. Nesses casos, a gente vai usar também uma representação por combinações lineares de exponenciais complexas. Então, a ideia de Fourier é representar um sinal usando uma soma, né, que é uma integral, na verdade, infinitesimal, de exponenciais complexas. No caso da série dos sinais periódicos, a gente viu que a série tem uma relação harmônica entre as exponenciais. Então, você soma componentes frequenciais múltiplos de uma frequência fundamental que está relacionada ao período do sinal periódico. Para sinais aperiódicos, a gente vai, essas componentes espectrais, elas vão estar tão próximas que a gente vai dizer que elas estão infinitesimamente próximas. E aí a combinação linear, que é a soma, vai se tornar uma integral. Então, para tornar isso mais formal, vamos falar da integral de Fourier, né? Então, para que a gente consiga dar uma representação para sinais aperiódicos, vamos considerar esse sinal x de t que está mostrado na figura aqui como sendo um sinal aperiódico, e eu vou construir um sinal periódico x de t0, que estou chamando aqui nesse gráfico embaixo, que são uma extensão periódica do sinal x de t, ou seja, são repetições. Ó. Então, pego o sinal x de t, ele está aqui, eu replico ele a cada t0 segundos para menos infinito e para mais infinito. De tal maneira que se eu fizer esse t0 aqui, ó, tender para infinito, né? Isso aqui tender para infinito, os lóbulos secundários vão lá para o infinito, e aí eu tenho x de t0 igual a x de t, ou seja, no limite, quando t0 vai para infinito, esse sinal periódico ele vai ser igual ao sinal x de t. O que é que isso quer dizer? Que se eu representar o sinal x de t0 por uma série, eu posso usar o limite para tentar obter uma representação para o sinal x de t. E é isso que a gente vai fazer. Eu posso obter uma série para x de t0, porque isso aqui é um sinal periódico. Quando eu obtiver essa série, eu vou utilizar o limite t0 tendendo para infinito para tentar obter uma representação para xt. Bom, então como eu já adiantei, né, x de t0 é um sinal periódico e, portanto, ele vai ter uma série de Fourier relacionada a ele, né, assumindo que ele obedece às condições de Dirichlet. Então, a série do sinal x de t0 será dada, por exemplo, uma série exponencial por essa série, que são os coeficientes dn e a soma de e elevado a jn ômega 0t, onde ômega 0 é 2π sobre t0 e t0 é o período do sinal periódico que eu estou considerando aqui, ó, sinal x de t0. E os coeficientes dn são obtidos pela série de Fourier, a gente já viu, como sendo a integral em um período do sinal x de t multiplicado por e elevado a menos jn ômega 0t dt. A integral disso, né? 1 sobre t0.
Bom, deixa eu voltar no gráfico aqui, ó. Se eu pegar o sinal de baixo aqui, x de t0, integrá-lo de menos t0 sobre 2 a mais t0 sobre 2, essa integral é exatamente igual à integral deste sinal de menos a mais infinito. Né? Integrar este sinal de baixo, de menos t0 sobre 2 a t0 sobre 2, é exatamente igual a integrar o sinal de cima de menos a mais infinito. Isso é o que está explícito aqui nesta equação. dn, que é o coeficiente, que é a integral do sinal periódico entre menos t0 sobre 2 e mais t0 sobre 2, vai ser exatamente, ou seja, multiplicar esse sinal por outro, por um exponencial, também não vai mudar a integral. Então, isso aqui, eu posso dizer que é igual a isso aqui, ó. Se eu integrar de menos a mais t0 o sinal periódico, é a mesma coisa que eu integrar de menos a mais infinito o sinal aperiódico. Ok? Então, vamos definir, vamos verificar como vai ficar o espectro de Fourier, que seriam então esses coeficientes, né? O espectro de Fourier de amplitude, assumindo que os coeficientes são todos de fase nula, né? Só por simplicidade, sem perda de generalidade. Eu vou definir essa integral aqui, ó, x de ômega vai ser uma integral de x de t vezes e elevado a menos j ômega t dt. Ou seja, eu integro esse produto em t e vou obter uma função em ômega, certo? Definida esta função, que depois a gente volta para ela, a gente pode observar que essa função em cima aqui, ó, 1 sobre t0 x de t elevado a menos j, isso aqui é exatamente igual a x de ômega, ó, se você observar as integrais, é exatamente igual quando você pega esta integral de x de ômega, faz ômega igual a n ômega 0, ó, n ômega 0, e divide ela por t0. Então, se eu substituir ômega por n ômega 0 nesta equação de baixo, e dividir tudo por t0, eu tenho essa equação aqui, que é a equação que gera os dn. Portanto, dn, que é esta equação aqui, ela pode ser dada por esta equação quando eu faço ômega igual a n ômega 0 e divido por t0. Ou, se a gente observar isso aqui, ó, isso é um processo de tomar amostras de uma função a cada n ômega 0. Então, se x de ômega é uma função contínua, x de n ômega 0 é uma função discreta, em que eu estou pegando valores discretos de n ômega 0 a n ômega 0, da função x de ômega. Ou seja, se eu plotar um gráfico de dn, né, ó, o que é dn? dn é eu pegar esta função e avaliá-la em intervalos de ômega 0, para n de menos a mais infinito. Então, faça n igual a 0. Então, eu vou ter x de ômega 0 sobre t0. Faça n igual a 1. Eu vou ter x de ômega... faça n igual a 0, eu vou ter x de 0 sobre t0. Faça n igual a 1. Eu vou ter x de ômega 0 sobre t0. Faça n igual a 2. Eu vou ter x de 2 ômega 0, 1 sobre t0. Então, eu estou tomando amostras para obter os valores de dn que são essas barras verticais aqui, né, representando cada um dos valores de dn, que é o espectro de Fourier da série que representa o sinal periódico que foi obtido a partir do sinal aperiódico. Então, dado um sinal periódico que foi obtido a partir do sinal aperiódico, eu consigo obter o espectro de Fourier dele calculando a série, e seus coeficientes vão ser obtidos dessa equação aqui, que é essa integral. Então, a gente pode pensar em x de ômega. Ó, x de ômega é como se fosse a envoltória deste sinal dn. É como se eu pegasse uma função contínua e fosse amostrando ela em valores discretos. Os valores discretos seriam dn. O valor contínuo, que é a envoltória de dn. O que é a envoltória? A curva que conecta os picos dos valores discretos. Então, esta envoltória ela é igual a x de ômega, dividido por t0. E dn seriam as amostras.
certo? Vamos lá. Se eu pegar, então, para um dado T0, eu tenho esse espaçamento aqui entre amostras, que seria ômega 0. Então, aqui seria 0, ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0 e assim por diante. Se eu dobro o T0, ou seja, se eu faço T0 duas vezes maior, isso equivale a fazer ômega 0 duas vezes menor. Está aqui a equação de ômega 0. Se eu dobro o T0, ômega 0 vai ficar duas vezes menor. O que implica isso graficamente, eu dobrar T0? Significa que, ao invés de eu ter amostras espaçadas a cada ômega 0, eu vou ter amostras espaçadas pela metade disso. Então eu vou ter um espectro mais denso. As amostras vão estar mais juntas umas das outras. Se eu ainda aumento esse processo, elas vão estar ainda mais juntas. Só que o que vai acontecendo com a amplitude máxima? Ela vai sendo diminuída de T0. Então, quando T0 tender para infinito, o que vai acontecer? Bom, detalhe, né? Quando eu dobro o T0, a envoltória não muda. Ou seja, aquela curva x de ômega que segue as amostras, ela não vai mudar em forma. Ela vai só mudar a amplitude. Mas a forma dela vai se manter. À medida que eu aumento mais e mais T0, as amostras vão ficar mais e mais espaçadas, as amplitudes vão diminuir, mas a envoltória vai permanecer. Ok? E quem é essa envoltória? Ela vai ser proporcional a x de ômega. Quando eu colocar o limite de T0 tendendo para infinito, ou seja, ômega 0 vai tender para zero, eu vou ter amostras infinitesimalmente espaçadas. Então eu vou ter um espectro completamente denso. Os valores de dn vão tender para zero, mas a envoltória vai permanecer. E é nesta envoltória que está o nosso ponto-chave. Bom, então quem é essa envoltória, né? Que é o x de ômega. Então eu quero saber o que é esta envoltória, que eu defini aqui, ó, como sendo esta integral. Quem é esta integral? O que ela tem a ver com o sinal x de t? Nós vamos ver agora. Então, para a gente verificar isso, vamos observar que o sinal periódico ele é dado por dn. Vamos voltar aqui, ó. A série do sinal ela é dada por isso aqui, ó. O sinal periódico é representado por essa série. Mais dn a gente já viu que são os coeficientes dados por isto aqui, ó. 1 sobre t0, x de n ômega 0. Eu vou substituir esses valores na série e vou obter essa série aqui, onde isso aqui é o meu dn. Quando t0 tende para infinito, a frequência ômega 0 tende para zero, ou seja, os espectros vão ficar espaçados. Então eu posso usar, ao invés de ômega 0 como notação, eu posso usar delta de ômega para representar esse infinitésimo nas frequências. Então eu vou substituir ômega 0 por delta de ômega na equação, para representar esse espaçamento infinitesimal. Mas como ômega 0 era 2π sobre t0, então eu vou continuar com a notação de delta de ômega 2π sobre t0. Tá? Substituindo substituindo ômega 0 por delta de ômega e t0 aqui, ó, por delta de ômega sobre 2π, que é a relação obtida a partir daqui, eu tenho isso aqui, essa nova representação. Ômega 0 foi substituído por delta de ômega, t0 foi substituído por 2π sobre delta de ômega, e ômega 0 aqui, ó, foi substituído por delta de ômega nessa equação. Então eu tenho uma nova representação para o sinal periódico. Se eu tomar o limite disso aqui, no limite eu vou ter esta representação. Ó. No limite, quando t0 tende para infinito, delta de ômega tende para zero. Certo? 2π, ó, eu tirei do somatório, 1 sobre 2π, somatório do que restou dentro do somatório. Bom, mas tomar o limite quando delta de uma variável infinitesimal dentro de um somatório, isso nada mais é do que a definição do integral. Então, quando t0 tende para infinito,
o limite quando t0 tende para infinito do sinal periódico é exatamente o sinal aperiódico que a gente definiu, voltando aqui, ó. X de t é x de t0 tomado o limite quando t0 tende para infinito. Mas quem é o limite quando t0 tende para infinito de x de t0? É o limite quando delta ômega tende para zero disso aqui, que a gente obteve aqui em cima. Mas isso aqui é a integral, ou seja, x de t, que é o sinal aperiódico, ele é dado por 1 sobre 2π e vezes a área, que é a integral, sobre esse produto aqui, ó. Bom, se você observar isso aqui, eu estou dizendo que o sinal aperiódico ele é representado por uma combinação linear dos valores x de ômega multiplicados por exponenciais complexas. Mas quem é ômega? Ômega é a frequência. Então o que a gente está fazendo aqui é um paralelo entre a série de Fourier, em que eu tinha os coeficientes representando os valores espectrais, e agora eu tenho uma integral em que os coeficientes, que são x de ômega, são contínuos, mas continuam representando valores espectrais. Então eu consegui agora, para um sinal aperiódico, uma representação por combinações lineares de exponenciais complexas usando esta relação. Então, essa equação ela é chamada de integral de Fourier. E aquela função que a gente mostrou anteriormente, né, que eu tinha definido, ó, essa aqui, eu defini essa função e a gente obteve os coeficientes a partir dela. Esta função ela é a transformada de Fourier. O que é a transformada de Fourier? É a obtenção das componentes no espectro de frequência de um sinal aperiódico por meio desta integral. Então eu tenho a transformada direta, que é chamada de transformada, é essa equação abaixo. E a transformada inversa, que é a partir das componentes espectrais obter o sinal aperiódico, é esta integral de Fourier. Ambas juntas, elas formam o que se chama de par de transformada de Fourier. Mas, novamente, ó, esta de cima é chamada de transformada de Fourier, ou seja, o que é a transformada de Fourier? Dado um sinal aperiódico temporal, eu consigo representar frequencialmente este sinal, ou seja, no domínio da frequência, usando a integral da combinação linear de exponenciais complexas. E a transformada inversa é, dadas as componentes espectrais, eu consigo obter o sinal original no tempo. E o par de funções é chamado de par de transformada de Fourier. Desculpa. Eu posso então representar x de ômega como sendo um operador f, né, de Fourier em x de t, que é o operador é essa integral. E eu também posso representar o sinal x de t como sendo a transformada inversa, ou operador inverso, em x de ômega, onde x de ômega é a transformada de Fourier. E de uma maneira mais compacta, eu represento o par de transformadas como sendo esta equação aqui, ó. X de t é um par de transformada com x de ômega, onde x de t e x de ômega, por serem par de transformadas, obedecem essas duas equações aqui. Então, para que serve a transformada de Fourier? Serve para eu caracterizar um sinal no domínio da frequência. Então, eu obtenho as componentes espectrais de um sinal aperiódico, ou periódico, também posso obter, mas é mais utilizado para sinais aperiódicos. Eu consigo obter as características do espectro de frequência desse sinal no domínio da frequência, por meio desta equação mostrada no slide. Como x de ômega é uma função de ômega, né, eu posso traçar a função x de ômega em função de ômega. Mas, em geral, x de ômega é complexo. Então, eu posso escrever x de ômega como tendo um módulo e uma fase, né, já que x de ômega é uma função complexa.
O módulo é chamado de espectro de amplitude ou de magnitude, e a fase é chamada de espectro de fase. Tá? Bom, antes de a gente entrar em alguns exercícios, tem uma propriedade importante que é a propriedade da simetria do conjugado, e a gente pode observar o seguinte, ó. Se x de ômega, deixa eu escrever aqui na lousa para ficar um pouquinho mais didático. Então, ó, se x de ômega a gente viu que é dado pela integral, que é a transformada de Fourier de x de t é elevado a menos j ômega t dt. Se x de ômega é isso, quem é x de menos ômega? X de menos ômega, eu substituí ômega por menos ômega. Quando eu substituo ômega por menos ômega aqui, isso aqui vai mudar de sinal, vai ficar mais ômega. Então eu tenho a integral de menos a mais infinito, x de t é elevado a j ômega t dt. Se eu tomar o complexo conjugado disso aqui, então o complexo conjugado seria o complexo conjugado da integral. Pela propriedade do complexo conjugado, o complexo conjugado de uma soma é a soma dos complexos conjugados. Então eu posso jogar o complexo conjugado para dentro da integral. Então eu teria integral de x asterisco de t, complexo conjugado de e elevado a j ômega t é e elevado a menos j ômega t dt. Ou seja, o que é isso aqui, ó? Como é que eu obtenho a transformada de Fourier de um sinal? Eu pego o sinal, multiplico por e elevado a menos j ômega t e integro isso em t. Eu obtenho a transformada de Fourier. Bom, então aqui eu tenho, ó, um sinal multiplicado por um exponencial e elevado a menos j ômega t e integro em t. Ou seja, isso é a transformada de Fourier deste sinal. Logo, a gente pode escrever o par de transformada este par de transformada x, a transformada do complexo conjugado de um sinal no tempo é o complexo conjugado da transformada rebatida. Então, se x de t forma um par de transformada com x de ômega, a transformada do complexo conjugado de x de t será o complexo conjugado de x de ômega rebatido na frequência, com a frequência igual a menos ômega. Tá? Por que essa propriedade é importante? Então vamos voltar para o slide. Essa propriedade é importante porque se o sinal x de t for real, o seu complexo conjugado é igual a ele próprio. Né? Se x é real, o complexo conjugado não existe porque é um sinal real. Então ele é o próprio complexo conjugado. E, portanto, aquela equação que eu obtive agora há pouco, ó, o complexo conjugado da transformada de Fourier rebatida, ela é dada por isso aqui, ó, x de t. Né? Já que isso é igual a isso. X de t é igual a x asterisco de t. Bom, mas quem é isso aqui? Ó? Isso aqui nada mais é do que a transformada de Fourier de x, que é x de ômega. Ou seja, quando o sinal é real, a transformada de Fourier do sinal é igual à transformada do complexo conjugado rebatido. Bom, mas o que isso implica, né? Isso implica no seguinte, ó. Quem é x de menos ômega? Já que é complexo, eu posso representar por um módulo e por uma fase. Quem é x asterisco de menos ômega? É o módulo de x de ômega. Por quê? O módulo do complexo conjugado é o próprio módulo, né? Tomar o complexo conjugado de um número só altera a sua fase. E a fase, ó, é o negativo da fase original. Já que isso é igual a isso, então isso vai ser igual a isso e as fases vão ser iguais. Ou seja, o módulo de x de menos ômega é igual ao módulo de x de ômega. E a fase de x de menos ômega é menos a fase de x de ômega. Ou seja, traduzindo essas duas equações, ó, se o sinal x de t for real, o espectro em amplitude tem simetria par e o espectro de fase tem simetria ímpar. Certo?
mais uma vez, ó, se sinal x de t for real, o seu espectro de amplitude tem simetria par e o seu espectro de fase tem simetria ímpar. Ou seja, isso significa o quê? Que graficamente, deixa eu colocar aqui. Então, graficamente, isso implica que, por exemplo, o espectro em amplitude de um sinal real, ele vai ser algo assim, por exemplo, com simetria par. O que acontece em x em ômega positivo acontecerá em ômega negativo. Já o espectro de fase terá simetria ímpar. O que quer dizer isso? O que acontece em menos ômega é o oposto em sinal do que acontece em mais ômega. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do espectro de amplitude e de fase de um sinal real no tempo. Tudo isso foi obtido por meio da propriedade da simetria do conjugado aplicada para o caso de um sinal real. Bom, aí agora a gente vai partir para os exemplos. Eu vou colocar aqui, ó. Pede-se para determinar a transformada de Fourier do sinal x de t igual a e elevado a menos at u de t. Eu não fiz nenhuma restrição ao valor da constante a, tá? Então, como é que a gente pode obter a transformada de Fourier? Bom, a gente vai aplicar a definição de transformada, né? A definição de transformada diz que transformada de Fourier de um sinal é dado pelo sinal, pela integral do sinal, multiplicado por e elevado a j ômega t, a menos j ômega t dt. Essa é a propriedade da transformada. Bom, eu vou substituir agora o valor do sinal x de t aqui dentro. Então, eu vou ter, isso aqui vai ser a integral de menos a mais infinito, e elevado a menos a t u de t, e elevado a menos j ômega t dt. Bom, mas quem é isso? O de t só tem valor, é igual a 1, é igual a 0 de menos infinito a 0, e é igual a 1 de 0 a mais infinito. Então, eu posso substituir a integral, os intervalos de integração, né? Já que isso aqui só é 1 para valores positivos de t, e eu vou agrupar esses dois argumentos na exponencial. Então, vai ter e elevado a menos a mais j ômega t dt. Então, eu vou usar isso aqui. Bom, vamos logo resolver aqui, né? Isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre a mais j ômega elevado a menos a mais... Não vai dar aqui, peraí. Isso aqui vai ser menos 1 sobre a mais j ômega elevado a menos a mais j ômega t avaliados entre 0 e infinito. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar isso aqui e vou apagar a parte de cima para a gente refazer lá em cima. Então, isso foi o que eu obtive para a transformada de Fourier. Mas vamos analisar alguns casos aqui, ó. Eu tenho dois valores de t, 0 e infinito. Quando t for infinito, então, ó, se t tender para infinito, eu vou ter que esse termo aqui, ele pode divergir. Ou seja, eu vou ter que e elevado a at é elevado a menos j ômega t, né? Abrindo novamente aqui esse termo, eu tenho isso aqui. Bom, o que significa isso? Ó? Quando t tende para infinito, isso aqui, pela expressão de Euler, vai ser a soma, o cosseno de ômega t menos j seno ômega t. Se eu tirar o módulo disso, isso aqui nunca vai divergir, mesmo que t tenda para infinito. Então, esse termo aqui nunca diverge. A única opção de divergência é esse termo aqui, ó.
Se A for negativo, ou seja, se eu tiver menos alguma coisa vezes t e t tender para infinito, isso aqui vai tender para zero. Então, ó, isso aqui vai ser zero se t for menor, desculpe, se A for menor que zero. Se A for menor que zero e t tender para infinito, esse termo tende a zero e, portanto, tudo isso aqui tende a zero. Se t tende para infinito, mas A for positivo, esse termo vai divergir, vai tender para infinito, quando A for positivo. Se esse termo diverge, isso aqui diverge quando t tende para infinito, e a integral, que é o x de ômega, diverge quando t for infinito. Para t igual a zero não tem esse problema, né? Então, quando é que isto aqui vai ter um valor diferente de zero? Então, x de ômega vai ser o quê? Vai ser, rearranjando essas equações, quando t for infinito, isso aqui vai ser zero se A for negativo, e isso aqui vai ser 1, né? Porque quando eu fizer t igual a zero, isso aqui vai dar menos 1, vai dar mais 1, ou seja, x de ômega vai ser 1 mais A vezes J, 1 sobre A mais J ômega para A menor que zero, ou infinito para A maior que zero. Ou seja, o sinal x de t igual a E elevado a t, o de t, ele só terá ou só fará um par de transformada com o sinal x de ômega, com o sinal não, né, com a função. Isso aqui só vai ser verdade se A for menor que zero, se A for negativo. Vou fazer aqui. Então, para A negativo, estou falando besteira, né? Não está certo. Para A negativo, isso aqui. Ah, não, desculpa, pessoal. Eu troquei aqui o sinal, ó. É menos, a função é menos A de t, eu estava fazendo com E elevado a A de t. Então, ó, quando E elevado a menos A de t, quando t for tender para infinito, na verdade é o contrário, né? Quando A for maior que zero, se A for maior que zero, isso aqui tende para zero. Se A for menor que zero, isso aqui diverge. Eu tinha trocado o sinal do E elevado da exponencial aqui. Então aqui vai ser A maior que zero, vai ser A menor que zero, e aqui vai ser A maior que zero. Ou seja, essas duas funções formam um par de transformada quando A for maior que zero. Então qual seria a resposta? A pergunta é: determine a transformada de Fourier do sinal. A transformada será A1 sobre A mais J ômega quando A for maior que zero, ou ela diverge quando A for menor que zero. Eu posso expressar, né, só para a gente mostrar como, se A for maior que zero, o que acontece com a transformada de Fourier. Quando A é maior que zero, então A mais J ômega, que é o termo da... Deixa eu voltar aqui. A mais J ômega, que é a resposta quando A é maior que zero, 1 sobre A mais J ômega, eu posso expressar esse A mais J ômega na forma polar, que daria o módulo de A mais J ômega, que é a raiz quadrada de A, da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado, contrário, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, raiz de A ao quadrado mais a ômega ao quadrado, vezes E elevado a J, fase do número complexo. Qual é a fase do número complexo? Tangente a menos 1 da parte imaginária pela parte real. Então, quando A maior que zero, a transformada x de ômega, ela vai ser isso aqui, ó. Desculpe, deixa eu fazer aqui na lousa, que fica mais... Posso abrir essa integral. Então, vai ser assim, ó. X de ômega é igual a 1 sobre A mais J ômega, quando A é maior que zero. Bom, então isso aqui posso escrever com quem é A mais J ômega, vai ser 1 sobre o módulo, que é A ao quadrado, raiz de A ao quadrado mais ômega ao quadrado, é elevado a menos a fase, né? Desculpe, mais a fase.
J tangente a menos 1 de ômega sobre A. Então, eu posso colocar essa exponencial no numerador e inverter, aqui é menos mesmo. Peraí, aqui é mais. Isso. Então, eu tenho 1 sobre a raiz de a ao quadrado mais ômega ao quadrado. E aqui eu altero o sinal da minha exponencial. Então, isso é x de ômega. E, portanto, o módulo de x de ômega é 1 sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais ômega ao quadrado. E a fase de x de ômega seria menos tangente a menos 1 de ômega sobre a. Tá? Então, esses seriam o espectro de amplitude e o espectro de fase deste sinal x de t elevado a menos a de t ou de t. Aqui no slide tem um erro de digitação que aqui está positivo, mas aqui é negativo, tá? Eu vou corrigir depois. Mas aqui, nesta função ela é menos, tanto é que a fase é menos tangente a menos 1. Então ocorreu um erro aí de digitação. E aí aqui a gente tem os gráficos do espectro de fase e de amplitude. O espectro de amplitude, bom, o sinal é esse aqui, x de t é elevado a menos a de t ou de t. Este sinal, ele é um sinal real. Como é um sinal real, pela propriedade da simetria do conjugado, o espectro de amplitude tem simetria par, como era de se esperar. E o espectro de fase, que está mostrado aqui, ele tem simetria ímpar, como também era de se esperar. Bom, eu vou terminar esta aula por aqui e a gente continua nas próximas aulas com mais exercícios. Até lá!